Pessoal, boa tarde. A gente vai aguardar alguns minutos para a gente começar, até todo mundo, né, entrar, mas é coisa rápida para a gente não atrasar também o conteúdo. Boa tarde a todos. Nós já vamos começar, já são 2 horas e 5 minutos. Eu sou o Agenildo Bastos, né, conhecido aí como para muitos clientes e amigos como Dida. Sou um dos sócios da TIB, atuo como CEO e da TIB Farma Consultoria. E a gente queria agradecer a todos, né? Todos sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar técnico em 2026, né, com o tema do ICH Q10, né, com a abordagem aí interativa na gestão de conhecimento e também dentro do gerenciamento de qualidade e desvios, né, dentro das indústrias reguladas, ressaltando que não é só o Q10, ele pode ser aplicado em vários segmentos aí das empresas reguladas, né? É mais específico para a farmacêutica, mas muitos conceitos ali podem ser usados em outras empresas. É um grande prazer contar com a presença de profissionais como vocês, né, comprometidos com a excelência e a evolução contínua aí dos sistemas de qualidade nas indústrias reguladas, né? Antes de iniciarmos, a gente gostaria de apresentar brevemente um pouquinho da TIB, né? Somos uma consultoria especializada, baseada em São Paulo, né? Baseada em soluções estratégicas e operacionais para o setor farmacêutico, dispositivo médico, cosmético, IFA, recipientes e sistema de qualidade dentro de operações logísticas, né? Com forte atuação em sistemas de qualidade e compliance regulatório. Nosso propósito é apoiar empresas na construção de processos robustos, sustentáveis e alinhados às melhores práticas globais dentro de BPF, né? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais da TIB, acessem o nosso site, né, tbfarma.com.br. E durante este webinar nós vamos explorar os principais conceitos aí do Q10, né, e da sua aplicação direta, dando aí umas pitadinhas, né, da parte prática. Eu gostaria de fazer só mais alguns anúncios rapidinho. Nós vamos estar na FCE esse ano, de 1 a 3 de junho, né? Todos estão convidados. Nosso stand é o I 135.
Vai ser um prazer receber as pessoas que estão aí conosco hoje no webinar e que pessoalmente a gente pode conversar melhor, né? Nós vamos ter também durante a apresentação, durante o webinar, a gente vai ter o pergunta e respostas, né? Então, vocês façam as perguntas, depois a palestrante Karina vai escolher uma ou duas e a gente vai responder no final. Porém, todas as perguntas listadas ali no campinho do Teams, ali do Q&A, a gente vai responder. Posteriormente, a gente manda um e-mail para todos os participantes com as perguntas e as respostas com mais conteúdo. É, nós também enviaremos o material, né, o PowerPoint em PDF para os participantes e também como um brinde adicional aí aos participantes e ao prestígio de ter vocês, a gente também vai enviar o certificado de participação de todos que estiveram com a gente durante o webinar. Então, a gente vai mandar isso tudo por e-mail. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês. Desculpa, porque vai ser, como são muitas pessoas, a gente vai ter um tempinho aí, mas durante 10, 15 dias a gente envia isso para o e-mail. O chat está aberto, então qualquer pergunta, qualquer dúvida, o pessoal de TI está aí para dar o suporte para a gente também, e a gente quer aí um webinar bem confortável e que seja agradável para vocês, né? A gente sabe que muitos de vocês estão também trabalhando e ouvindo, e aqueles que estão aí com a atenção toda voltada a nós, que aproveitem ao máximo, né? Eu vou passar a palavra à Karina, né? E depois o Rodrigo vai pegar a parte dele, a Karina vai fazer a apresentação dela, e um bom webinar para todos nós. Obrigado. Karina. Olá, boa tarde a todos. Vou pedir só um minutinho para compartilhar a apresentação. Pronto, Karina entrou. Pronto, ok. Então, novamente, muito boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui. A gente sabe que é um horário, muitos de vocês estão trabalhando, mas mesmo assim, a gente admira muito o esforço de todos tirarem um tempinho para adquirir conhecimento, que inclusive é um dos temas que a gente vai abordar aqui dentro da temática do ICH. Quando nós discutimos sobre esse webinar, que na verdade é um bate-papo aqui, então já de antemão gostaria de pedir a participação de vocês pelo chat, destinar as perguntas, como a Genildo falou, pelo PIR, e que isso contribua bastante para todos nós em relação às experiências de cada um dentro desse contexto. Então, a ideia hoje é a gente trazer uma abordagem integrativa de um pedacinho do ICH. Obviamente, em 2 horas a gente não conseguiria passar todo o contexto, mas uma parte da interação de um dos facilitadores do ICH-Q10, que é a gestão de conhecimento, juntamente ali com a análise de risco, para a gestão da garantia da qualidade e também para o tratamento de desvios. Então, nós conversamos muito, o Rodrigo também, que é o palestrante que vem na sequência da minha apresentação, a gente achou um tema bastante interessante para as organizações, uma vez que eles são pouco levados em consideração e também por não ter uma abordagem na norma, principalmente nas RDCs, muito concreta, né? Então, aqui a gente queria trazer para vocês, deixa eu só alterar aqui o slide. Bom, eu sou a Karina, deixei aqui um pouquinho, um resuminho da minha experiência. Sou farmacêutica, atuo em indústria farmacêutica há mais de 25 anos, sempre na área da garantia da qualidade. Deixei meu LinkedIn aqui, que é o meu nome mesmo, para quem quiser entrar em contato, tiver dúvidas, quiser compartilhar a experiência, estamos aí disponíveis. Então, dentro do ICH Q10, que é o do gerenciamento dos sistemas da qualidade, só para dar um briefing,
não é nada novo, né, para a gente. Apesar de assuntos como gestão de conhecimento, cultura de qualidade têm sido cada vez mais inspecionados até e verificados durante as auditorias, o ICH já traz essa abordagem desde 2008 e no Brasil desde 2018, mas ficou um pouco mais forte com a RDC 658 em 2022. Mas, basicamente, uma abordagem, uma harmonização internacional de estruturação do sistema da qualidade, de forma que ele aborde esse tema durante todas as fases do processo da indústria farmacêutica. Então, a gente vai falar da abordagem de sistemas da qualidade desde as fases iniciais de desenvolvimento do produto, depois da transferência desse produto, a produção propriamente dita e até a fase de descontinuação. Então, é integrar de forma abrangente por todo o ciclo. E lembrando também que esse ciclo não termina na descontinuação, né? Porque na fase de descontinuação, a gente pega as lições aprendidas e retroalimenta o desenvolvimento, novos desenvolvimentos, para que o conhecimento, o sistema da qualidade e a própria cultura da qualidade seja abrangente e vire um ciclo dentro da organização. Quais são as metas principais, né, do ICH-Q10? Primeiro é garantir um produto com qualidade. Tem toda a definição, né, estabelecer, implementar, manter um sistema que permita produtos com qualidade, que a gente consiga, no fim do dia, entregar esse produto para os nossos pacientes. Estabelecer e manter um estado de controle. Então, como vai ser essa rotina de monitoramento, de controle, de forma que assegure um processo robusto, que vai ser capaz de reproduzir produtos sempre com um grau de qualidade mais alto. E, não menos importante, promover a melhoria contínua, que seria o quê? A gente aprender com os erros, com as tentativas, né? Aprender com o que chega de novo. Hoje a gente está num mundo falando sobre a inteligência artificial, coisa que há anos atrás nós não tínhamos. As normas ainda não seguiram, mas são coisas que estão chegando e que vão fazer parte de um processo de melhoria para a organização. Então, o importante é a gente entender que todas essas etapas precisam ter como plano de fundo uma cultura de qualidade, uma gestão de conhecimento e o segmento das boas práticas. Bom, dito tudo isso, essa é a visão do ICHQ10 em forma aqui bem ilustrativa. Então, aqui nós temos o que eu acabei de comentar, né? O ciclo de vida que abrange desde o desenvolvimento até a descontinuação do produto. A base continua sendo as boas práticas de fabricação. Temos aqui uma atuação da alta liderança, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o papel da alta liderança na cultura da qualidade, os elementos do sistema de qualidade, e aqui entra esse facilitador. A gente fala bastante de gerenciamento de risco, mas a gente vê pouco isso tratado dentro da organização, que é a gestão do conhecimento. Então, eu coloquei até uma setinha aqui, porque nos próximos slides a gente vai abordar um pouquinho do papel da gestão do conhecimento na sistemática de gestão do sistema da qualidade. Então, assim, o que o ICHQ10 preconiza em termos de gestão de conhecimento? Quando a gente está na fase de desenvolvimento e também ali de transferência da tecnologia, nós temos menor conhecimento desse processo, desse produto, dos requisitos, dos atributos. A gente ainda não sabe como esse produto vai desempenhar quando ele entrar ali na fase de produção, entrar no mercado até a fase de descontinuação. Porém, dessa fase de transferência para produção, a gente já tem maior conhecimento. A gente já entende como esse produto roda, como esse produto se apresenta, quais os resultados no controle de qualidade que a gente verifica, quais os resultados dos estudos de estabilidade. Então,
esse crescimento de informações, né, essa agregação de informações ao longo do processo, elas precisam ser geridas dentro da organização. Então, é algo que não aparece escrito de forma clara, né, mas aparece ali como um facilitador do processo. E é algo que a gente precisa, assim, colocar à luz, porque a gente vai ver até mais para frente como isso é importante para a continuidade do processo. E aí não dá para seguir sem falar da cultura da qualidade, né? Eu coloquei a frase do Henry Ford, que para mim é uma das que mais resumem a cultura da qualidade, que significa fazer certo quando ninguém está olhando. Eu uso sempre, eu tenho 25 anos de indústria, então vocês já podem imaginar a minha idade, né? Mas eu lembro que quando eu era criança não era obrigatório utilizar cinto de segurança. E aí, de repente, veio uma lei que obrigava o uso. E eu lembro que eu, criança, não utilizava o cinto. Mas quando chegou essa lei, o meu pai sempre falava: crianças, põe o cinto de segurança, senão eu vou tomar multa. Então, assim, o conceito era mais pela obrigatoriedade do que pela segurança em si, né? Então, todas as vezes era: ó, oh, cinto de segurança, eu vou tomar multa. E evoluindo, acho que aí a mídia começou a fazer campanhas, né? Começou, use cinto de segurança, mostrava o acidente, mostrava o bebezinho voando do carro quando tinha uma batida, etc. Aí foi se criando o porquê, né? Que na verdade sempre existiu. Mas eu posso falar, pelo menos pelo meu exemplo dentro de casa, o uso era justamente para evitar a punição, né? Que seria o quê? Tomar uma multa. Hoje em dia, eu entro no carro e eu não penso, vou tomar multa ou a minha segurança. Já é automático, eu entro e coloco o cinto. Então, isso mostra o quê? Que essa obrigatoriedade barra uma gestão de risco, né? Que é para eu não, que se sofrer um acidente, eu não me machucar tanto, já faz parte da cultura, já faz parte do meu hábito, das minhas ações quando eu entro no carro. Então, isso para mim é o que eu enxergo como cultura de qualidade. É quando a gente vê dentro da empresa as coisas funcionando da maneira como deveriam, da maneira certa. Por quê? Porque as pessoas sabem que o que é esperado delas, as pessoas sabem o porquê de seguir a risca os procedimentos, de registrar de maneira adequada e também sabem que se não fizer isso, o produto vai ser rejeitado, pode ter um recall, a gente pode não passar nem inspeção, enfim, sabe as consequências. De forma resumida, então, a gente não consegue falar de cultura da qualidade sem falar em cultura organizacional. Por quê? Quem dita a cultura dentro da empresa é a organização. É como a gestão, é como essa organização se apresenta frente aos requisitos de qualidade, frente às boas práticas de fabricação. Então, os valores preconizados pela empresa, eles devem ser compartilhados. As crenças, os comportamentos, ou seja, a forma como as pessoas agem no dia a dia, elas vão demonstrar o grau de cultura organizacional em relação à qualidade daquela empresa. Como as decisões são tomadas? São baseadas em quê? Então, se a gente for falar, quando acontece alguma coisa na produção, por exemplo, como as pessoas atuam ali? Elas já acionam um líder, elas já sabem quem procurar, elas já sabem que precisa abrir um desvio, ou não, elas ainda têm aquela cultura de deixa eu dar um jeitinho aqui. Quantos de nós já não encontrou as famosas gambiarras quando a gente vai visitar uma produção, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, que é normal do dia a dia as pessoas procurarem facilitar o seu trabalho. No entanto, quando a cultura está estabelecida, a gente sabe que todas as ações vão ser mediante esses valores que são preconizados e praticados dentro da organização. O comportamento e as atitudes, eles estão associados a fazer o certo sempre.
ou não? Existe o já que alguém fez, eu também posso fazer, ou existe sempre foi feito dessa forma e eu continuo fazendo? Como que isso é tratado dentro da organização? E aí eu trago até um questionamento para vocês. Vocês podem até usar o chat para falar. Vocês enxergam dentro da organização onde vocês estão ou por onde passaram que isso está muito bem sedimentado ou não? Ainda existe uma cultura ali incerta, ou seja, a organização ou não estabeleceu adequadamente, ou se estabeleceu, não comunicou adequadamente, ou mesmo fazendo isso, as pessoas ainda não internalizaram as ações. Em que nível a organização de vocês está hoje, pensando em cultura de qualidade? E aí, como eu falei, como a gente vê a cultura dentro de uma empresa? Como saber, Karina, que a minha empresa tem ou não tem cultura? A gente precisa olhar para as ações do dia a dia. A gente precisa olhar, não é só olhar se tem procedimento, se o procedimento está escrito, se o documento foi entregue. A gente tem que ver como são as ações. E aí, dentro disso, a gente tem os pilares que são essenciais. Um deles é a liderança. A liderança é o exemplo. A liderança, da forma como ela age, ela passa a mensagem para o restante da organização. Então, se é uma liderança que, como no passado, né, eu já presenciei pelo menos, mas não dá para aprovar desse jeito, mas não tem o que fazer. Então, uma liderança que não está dando o exemplo, né? É uma liderança que não está comprometida ou o que é pior, está passando os valores comerciais barra do negócio na frente dos valores em relação à qualidade. Então, quando uma liderança é aberta à discussão, a liderança preconiza dentro da organização, a liderança passa isso para o seu time, e a gente vê isso funcionando dentro das ações do dia a dia, a gente pode dizer o nível da cultura da qualidade da empresa. Eu tenho um slide depois que mostra de forma mais material como a gente consegue ali, de repente, ter uma classificação. O outro ponto é o envolvimento das pessoas, é as pessoas se empoderarem daquilo. Então, por que eu estou fazendo aquilo? Qual é a destinação do que eu estou fazendo? E aí eu estou falando desde uma pessoa que atua na manutenção, uma pessoa que atua nos sistemas de utilidades, uma pessoa da produção, do controle, da garantia, não importa. O ponto é todos estarem alinhados e seguindo o mesmo objetivo. E aí, falando nisso, times focados e objetivos compartilhados levam a uma formação de uma cultura de qualidade dentro da empresa. Esses pilares, eles são essenciais para a gente seguir falando sobre isso dentro da empresa. Então, cultura da qualidade. É fundamental as pessoas saberem o que é esperado delas. Então, é fundamental as pessoas receberem a comunicação, receber o treinamento, receber os possíveis riscos, saber o que estão fazendo, por que estão fazendo, o porquê daquela regra, ou são regras, são só impostas, ou são regras, aquela história do cinto, né? Você vai tomar uma multa ou não? Você está evitando um risco maior em caso de acidente. E o que eu espero de você? Que você, toda vez que vai entrar no carro, vá colocar o cinto de segurança. Isso precisa ser explícito, precisa ser comunicado, precisa ser praticado e a liderança precisa dar o exemplo. Os objetivos são compartilhados, então todos têm que seguir uma mesma meta. As pessoas, quando elas vão levar alguma ideia de melhoria, apontar alguma falha, ou elas falam, olha, posso dar uma sugestão? Elas são ouvidas ou não, isso não chega, fica ali no nível só da conversa, só do, ok, obrigada pela sua sugestão. As pessoas só vão trazer melhorias, só vão mostrar os erros se elas sentirem segurança para isso.
se elas se sentirem ouvidas, se elas se sentirem valorizadas, e se o que elas dizem, independente de, no fim, ser implementado ou não, isso ser algo em que a organização abraça e diz: obrigado por você trazer isso. As pessoas não vão levar para frente algo que elas enxergam de melhoria ou algo que está dando errado se elas sentirem que vão ser punidas ou se sentirem que não serão escutadas, não serão ouvidas de forma genuína. Então, esse canal de comunicação, essa abertura, ela faz parte também da cultura da qualidade. A gente sabe muito bem que escrever um procedimento não quer dizer que no fim ele vai funcionar no dia a dia. Ele precisa de uma retroalimentação. Pegar, quem nunca pegou uma receita de bolo, tentou fazer a mesma receita usando tudo que está lá e a receita não deu certo. Por quê? Porque existe uma gestão de conhecimento por trás daquilo. Quando você vai colocar para rodar a receita de bolo, o medicamento, a produção de um medicamento, enfim, existem vários fatores que é só quem está lá no dia a dia. Então, a gestão da cultura, a gestão do conhecimento e a gestão do sistema da qualidade, ele não pode ser feito sentado na cadeira. Os gestores, principalmente, né, da qualidade, ou de operação, de produção, ou mesmo um presidente de uma empresa, ele não pode gerir sentado na sua cadeira olhando para o indicador. Ele precisa entender o que acontece, ele precisa criar mecanismos de estar perto de toda a operação. Então, por quê? Porque a gente trabalha com vidas, né? Nós produzimos medicamentos que vão melhorar, salvar vidas, etc. Então, é muito importante a gente ter esse canal de comunicação entre as operações, uma vez que o sistema da qualidade, ele aborda todo o ciclo de vida do produto. É, eu falei agora, né, sobre essa questão das pessoas. Elas são ouvidas só quando ocorre um desvio ou não? Elas são ouvidas sempre. Por quê? Se elas forem chamadas só quando ocorre o desvio, o que acontece? Qual é a mensagem que a organização passa? Eu só sou ouvido, né? Quando quando acontece alguma coisa errada, e aí eles estão me chamando para me punir. Isso bloqueia muito a comunicação. A alta gestão, como eu falei, é vista como exemplo, então ela faz walk the talk. Então, aquilo que ela fala, ela pratica ou não? O discurso é uma coisa, mas a prática é outra. Na realidade, ali no dia a dia, na hora de tomar uma decisão que tem impacto na qualidade, aquilo que ela falou fica de lado e as atitudes são diferentes. Como essa gestão está em relação à cultura da qualidade? A qualidade é praticada no dia a dia, as pessoas se sentem prontas para receberem uma inspeção. Isso é um indicativo muito, muito interessante, porque se ao receber a notícia de uma inspeção, a gente precisa sair correndo e maquiar todo o cenário, colocar tudo em ordem, isso significa que a gente ainda está num nível muito básico de cultura, né? A ideia é a gente fazer o certo no dia a dia, sempre, e aí, a qualquer momento que chegar uma inspeção, é só a gente seguir as ações, o processo, conforme a gente faz todos os dias. Não precisa mudar nada. Não precisa agir diferente, mudar uma coisa de lugar, fazer a organização. Por quê? Porque isso já é a rotina. E aí uma coisa que é muito, muito importante, o reconhecimento, né? Então, as pessoas estão trazendo melhorias, as pessoas estão trazendo informações importantes, conhecimentos adquiridos, elas precisam não só ser ouvidas, mas também ser reconhecidas em relação a isso. Em relação à liderança, como eu falei, é um dos pilares mais importantes, porque
A liderança ela precisa não só estar junto, ter um canal aberto, mas também ser o exemplo. Então, a liderança, e aí eu vou levar a questão, como que está essa questão dentro das organizações? É, elas praticam Gemba Walking, então elas praticam estar onde as coisas acontecem, elas sabem, então ela só vai na produção quando instalou uma máquina nova, ou só vai lá quando vai ter auditoria, ou não. É uma gestão que está lá, que está junto, que está ouvindo, que tem um canal aberto, que pega essas ideias e leva adiante, que está vendo os problemas, que está participando dos problemas. A liderança mostra o real interesse pela atividade, procura entender as dores, extrair desse momento informações valiosas, ter o raporte com esses colaboradores, mantém o canal aberto, é um bom ouvinte. As pessoas se sentem confortáveis em levar o problema, uma sugestão, ou elas sentem que elas vão ser punidas, elas sentem que elas vão ser não vão ser levadas a sério. Ou não, o cenário é as pessoas não reportam erro porque têm medo da punição, a cultura é da punição ou ela é de aprender com os erros? Como a organização reage frente a um erro? As pessoas têm segurança psicológica de, frente a um erro, poxa, a punição ela é mais importante ou mais importante é a gente gerenciar esse erro de forma a aprender com ele e tomar ações? Então, faz muita diferença a forma como a liderança, como a organização estabelece essa cultura dentro do seu ambiente. E aí, né, como eu falei, como que a cultura da qualidade vai ser inspecionada? Existe um item na RDC, a cultura da qualidade deve estar escrita no manual? Não, não tem. No entanto, o FDA, por exemplo, isso eu extraí de um paper deles, está no site, eles não avaliam diretamente a cultura de qualidade, não é um tópico que eles colocam lá na agenda de auditoria, mas eles avaliam as práticas, o comportamento da organização que pode influenciar na cultura da qualidade. Então, por exemplo, entrevista com as lideranças. Então, como que é demonstrado o comprometimento da liderança em relação à qualidade? Que respostas são dadas para um auditor nessa entrevista com o inspetor? Eu olho o KPI, será que é suficiente esse tipo de resposta? Na opinião de vocês, o que vocês acham que um auditor do FDA, por exemplo, vai interpretar em relação à cultura da qualidade uma resposta como essas de um gestor? Ele vai entender o quê? Vou deixar a pergunta para vocês me falarem, se quiser escrever no chat, é interessante. Então, a lista de ações preventivas, que demonstra, né, a preocupação da organização em prever falhas, em conhecer os riscos e atuar para mitigá-los de forma proativa. Não só listas de ações corretivas, mas como a melhoria contínua, como a prevenção está funcionando aí dentro. Isso demonstra aquilo que eu falei, né? Que as pessoas trouxeram as sugestões de melhorias, trouxeram os possíveis riscos, isso foi ouvido e isso se materializou em uma ação. Pode chamar do que quiser, ação preventiva, ações de melhoria contínua, cada empresa tem a sua ferramenta para trabalhar isso. No entanto, isso demonstra aquilo que eu falei até agora, que é como estabelecer a cultura. A avaliação das ações corretivas, o seu monitoramento de efetividade, as ações tomadas, elas foram monitoradas ou não? Tomei ação corretiva, fechei o desvio, segue a vida. Né? Depois de quanto tempo eu olho para essa efetividade? Porque ela pode acontecer, eu posso observar isso instantaneamente, eu só vou levar um tempo, eu volto para revisitar essa ação. Eu estou prevenindo reincidências, então tudo isso dá indícios para um inspetor de qual é o nível de maturidade da organização frente à cultura de qualidade.
Um outro exemplo aqui, eu coloquei o de falha humana e o Rodrigo vai falar com muito mais propriedade na sequência, mas como são essas investigações dentro da empresa? Ela está só procurando achar um culpado, e aí quando eu falo culpado, não só a pessoa, tá? Mas assim, o documento, o equipamento, a peça, a falha humana, né? Pode ser também. Ou ela está olhando de forma abrangente. O que é olhar de forma abrangente? É se questionar. Esse erro aconteceu, mas como esse procedimento foi escrito? Ele foi escrito de forma que contemplasse realmente todas as etapas, todos os possíveis riscos? Como essa linha, por exemplo, se for na produção, como essa linha está disposta? É uma disposição que facilita a falha ou não, que mitiga o risco da falha? Os materiais, como eles fluem durante o processo? Isso foi pensado? Isso foi avaliado quando aconteceu o desvio? Como os controles do processo foram desenhados, como eles foram definidos, eles agregam realmente para o processo? As tendências são avaliadas, aconteceu esse desvio, mas essa máquina, esse equipamento já estava demonstrando que isso poderia acontecer, a gente está olhando para isso, ou quando a gente vai fazer uma investigação, a gente olha para isso. Então, veja bem, é muito mais abrangente uma cultura que está buscando a melhoria daquela cultura que está procurando só identificar uma causa, tomar ação corretiva e fechar desvio. É muito diferente. E aí eu vou deixar para o Rodrigo, porque ele vai falar mais detalhadamente sobre isso. Outras formas que pode ser inspecionado. Então, vê a diferença entre treinamento e formação de competência. Percebe? Treinamento, eu vou lá, faço uma palestra, ou peço para a pessoa ler o POP, registro o treinamento. Formar competência é outra história. Quando você apresenta o seu treinamento para o inspetor, o que ele vai entender? Você tem um sistema de treinamento, você tem um sistema que forma competências junto aos colaboradores. A empresa tenta esconder os problemas, então é aquela lista linda de desvios classificados, fechados ou não. É uma lista que mostra, ó, temos essa fragilidade, sim, aconteceu, identificamos, classificamos, estamos atuando de forma a buscar a melhoria. E aí, esse último, ele é muito grave, obviamente, ele é extremamente prejudicial, mas quando um inspetor identifica um indício de falsificação ou dados que não são íntegros de acordo com o Alcoa, enfim, isso já é uma bandeira vermelha bem grande para mostrar o grau de maturidade da empresa frente à cultura da qualidade. E aí aqui a gente tem uma pirâmide também, é um dado do FDA, para checar, né? Então, a empresa que atua em recall é uma empresa que atua, assim, de forma mais abrangente só quando acontece um recall. Você é uma empresa que atua mais efetivamente quando tem uma rejeição de lote, ou quando atua de forma mais efetiva em desvios maiores e os menores nem tanto. Atua nos desvios como um todo ou não? Ataca desde a base. Porque ali, se a gente atacar da base, que é quando ainda não aconteceu o desvio, né? Os comportamentos que levam a isso, os documentos, os processos. Aí, quando eu ataco a base, eu deixo de chegar no topo, né? Então, a empresa que está nesse nível da base, ela tem uma cultura de qualidade proativa frente às demais regiões aqui da nossa pirâmide. E aí, falando em nível de maturidade, a gente tem nível 1, 2, 3 e 4, que seria nível 1, é aquela empresa que reage tarde, depois que as coisas aconteceram e as coisas acontecem frequentemente. Então, um recall atrás do outro, você olha para a empresa, ela teve 3 recalls no ano, depois teve 2, depois teve 3, então é frequente. Ou são correções pontuais, acontece uma vez ou outra, ou é um nível 3, já é mais proativo, só que é de forma sistêmica, ou não. O nível 4, a maturidade já é preventiva, né? Já olha para
para situações de forma a minimizar os riscos, e a melhoria contínua já vira uma rotina dentro da atuação da organização. E os maiores desafios, né? Não é fácil, hoje em dia, estabelecer uma cultura de qualidade, não é fácil trabalhar isso dentro da organização, são muitas camadas. Hoje em dia, a gente tem ainda desafios como a transformação digital, a gente tem uma força de trabalho cada vez mais diversa, até mesmo dispersa. E essas pessoas, um conflito aí geracional, né? São várias gerações trabalhando juntas e com um perfil diferente. Como a gente faz para estabelecer isso com perfis tão diferentes? Então, não é fácil. Isso nos dá uma lanterna, né? Uma luz de que a gente precisa ter estratégias cada vez mais robustas, mais flexíveis, né? Que entenda a necessidade e elas precisam ser cada vez mais estratégicas. Por quê? Porque no fim das contas a gente precisa chegar num objetivo em comum, que é a cultura ser parte da organização. E aí os benefícios, né? Eu acho que navegar em mais do mesmo, mas detectar problemas antes, é ser mais preventivo, é a gente reduzir riscos emergenciais, então problemas mais críticos, proteger a sua marca, ser mais competitivo no mercado, ter inspeções que sejam mais colaborativas, ou seja, a gente aprende com a inspeção, ao invés de só reagir às não conformidades de inspeção. Então, para a organização não tem nem o que falar. É uma forma da gente elevar esse nível dentro da empresa e colher os frutos. Aí, entrando um pouquinho na gestão do conhecimento, eu acho que eu já falei um pouco, mas trazendo um pouco até das bases conceituais da gestão do conhecimento, o que seria isso dentro da organização? Lembrando que o ICHQ10 tem a gestão do conhecimento ali como um facilitador de todo o sistema da qualidade. Então, o que seria isso? É a capacidade da empresa de gerar conhecimento através do seu dia a dia. E não só gerar, o mais importante é sedimentar e conseguir difundir esse conhecimento, né, para as próximas gerações, vamos dizer assim. Então, conceitualmente, nós temos dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. Ai, o que é isso? O conhecimento tácito, ele é aquele pessoal, ele é aquele que eu desenvolvo com experiência. É aquele. Quem nunca teve ali na produção, eu tinha o Sr. Hélio em uma das empresas que eu trabalhei, e toda vez que dava um problema na máquina, era só chamar ele. Ele conseguia resolver. Não tinha procedimento escrito, não tinha manual de equipamento que resolvesse o problema, mas o seu Hélio resolvia. O seu Hélio é um exemplo do quê? De conhecimento tácito. Ele aprendeu com a prática, ele foi entendendo, ele se esforçou ali. Ele é uma pessoa que criou esse conhecimento dentro da organização. O seu Hélio, ele é muito importante para a organização. Mas o que a gente precisa enxergar? Esse conhecimento não pode ficar mais com o seu ego. Ele precisa ser um conhecimento explícito, que significa o quê? É um conhecimento que eu consigo internalizar dentro da organização. Então, o tácito, ele é aquele pessoal, ele é de difícil formalização, muitas vezes a pessoa não consegue nem explicar o que ela fez para arrumar a máquina, né? Quem não tem o senhor Hélio dentro da empresa? Eu acho que muita gente deve ter o mesmo exemplo que eu. Muitas vezes ele é subjetivo, ele paira ali dentro da operação. Já o explícito, ele está disponível. Então pode ser um manual, pode ser um POP, né, um SOP. Ele é de propagação rápida, eu consigo dar um treinamento rápido, eu consigo modificá-lo rápido também. Eu difundo pela organização inteira, não é restrita ao nível hierárquico. Então, dito isso, o que é o tácito e o que é o explícito, a gente precisa entender, desde o desenvolvimento do produto até a descontinuação, de novo, voltando lá no ciclo do ICHQ10,
a gente tem a espiral do conhecimento. O que é a espiral do conhecimento? É como eu transformo o conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Então, aqui eu tenho a fase de socialização. O que é? É o conhecimento tácito por si só. É aquilo que a pessoa tem de conhecimento ali dentro da rotina dela de trabalho. Quando eu consigo transformar o conhecimento tácito para o explícito, eu tenho a externalização. O que significa? Eu já consigo passar isso para outras pessoas. Já vira um conhecimento que é transmitido de uma pessoa para outra, dentro de uma equipe, dentro de uma área, dentro da organização, não importa. Mas esse conhecimento saiu do nível do indivíduo para o nível da equipe. A combinação é quando eu consigo transformar o conhecimento tácito em explícito. Ou seja, aqui eu já tenho um procedimento escrito, eu já tenho um treinamento que eu posso dar, eu já tenho manuais, eu já tenho, enfim, alguma forma de formalizar esse conhecimento. E a internalização é quando eu tenho esse conhecimento inicial aqui já praticado dentro dessa organização. Então, falando sobre a espiral do conhecimento, a gente precisa ter uma abordagem sistemática, que é como fazemos para adquirir esse conhecimento? Como que é a aquisição? A gente atua aqui para adquirir esse conhecimento, para a gente extrair esse conhecimento gerado, a gente precisa adquirir, analisar, armazenar e disseminar. E aí sim a gente consegue dizer: eu sou uma organização que tem gestão do conhecimento dentro da minha operação. E aqui eu vou trazer as 3 barreiras principais que as organizações enfrentam para a gestão do conhecimento. Então, falando das barreiras individuais, então, uma pouca habilidade de comunicação. A pessoa, aquela pessoa introvertida que conhece para si própria, ela não consegue transmitir esse conhecimento. Um dos principais, conhecimento como poder. Então, enquanto o conhecimento está comigo, eu garanto o meu emprego. Né? A partir do momento que eu compartilho, o meu emprego corre risco. Então, isso é uma crença que aí a gente vai ver nas barreiras organizacionais, a organização precisa tratar. Uma fraca habilidade interpessoal, de se comunicar, das relações pessoais dela, receio de constrangimento. Ah, se eu falar isso, será que eu vou ser ridicularizado? Será que não vão me levar a sério? Status, eu tenho conhecimento, eu tenho um status dentro da organização, eu me mantenho aqui como um gestor do conhecimento. Os indivíduos, eles têm motivação, né? Eles têm motivação para transmitir isso ou não? É, Recompensa. Eu não vou ganhar nada com isso, então não vou compartilhar. E competitividade, obviamente, né? Então, se o conhecimento é o poder, logo isso gera uma competitividade entre os indivíduos. Falando em barreiras organizacionais agora. Então, a organização tem uma baixa preocupação em ter um conhecimento de funcionários mais qualificados ou funcionários mais experientes. Então, é uma empresa que não está olhando para onde o conhecimento está sendo gerado e o principal, se ela não consegue nem olhar para isso, como que ela vai atuar de forma a reter esse conhecimento, né? De transformar o conhecimento do indivíduo, o tácito, em um conhecimento explícito e internalizar isso dentro da organização. Uma falta de gestão estratégica, uma falta de linguagem que comunique essa ideia, a própria distância física. A gente vê hoje em dia, um pós-pandemia, né? As pessoas não estão mais próximas para fazer aquela troca. Olha, você viu isso? Então, isso é uma barreira, sim, à gestão do conhecimento. E a estrutura organizacional, uma estrutura muito hierarquizada, onde eu só posso falar com o de cima, que pode falar com o outro, eu não posso levar informação, eu não posso bater lá na porta. Então, isso tudo também é uma barreira para a gestão do conhecimento.
barreiras tecnológicas. Então, ausência de sistema informatizado, é uma empresa que não tem um sistema que organize as informações, que retém as informações de forma mais robusta. Ou eu tenho recurso, mas as informações não estão lá. Eu tenho um software para gerenciamento de documentos, mas os documentos não estão todos lá. Então, também uma resistência, né? Resistência das próprias pessoas em usar as ferramentas informatizadas. Então, não tem familiaridade, não tem experiência, então cria uma certa resistência. Ou falta de treinamento, né? A pessoa foi colocada ali naquela situação, mas não teve treinamento suficiente para manusear, manipular e utilizar aquele sistema. E a própria gestão da mudança, né? Então é o paradigma ali, né? Do sempre foi assim, sempre usei desse jeito, agora chega isso, eu não sei mexer, isso não vai dar certo. Então, toda essa resistência é uma barreira também para a gente difundir o conhecimento. Aqui eu vou trazer de forma bem rápida, mas foi uma pesquisa que eu fiz em 2023, durante um MBA que eu estava cursando. Então, eu fiz uma pesquisa e aqui para mostrar, né, que a distribuição estava muito similar entre indústrias farmacêuticas nacionais, multinacionais, e cargos de gestão e cargos sem subordinados diretos. Então, esse foi o público respondente da pesquisa. E aí a pesquisa é muito maior. Se alguém tiver curiosidade, entre em contato comigo, eu disponibilizo, a gente bate um papo. Mas quando eu fiz a pergunta, em geral, as pessoas se sentem à vontade para transferir conhecimento dentro da sua organização, né? Ou seja, para ensinar aquilo que sabe e não ter medo, não tem medo de perder o poder. E aí a resposta, se a gente juntar o concordo parcialmente com o discordo parcialmente, a gente tem 80%. Então, isso quer dizer, o que isso demonstra para a gente, né? As pessoas ainda enxergam, e aí a gente está falando de 80%, né? Seja em nacional, em multinacional, estamos falando dentro da indústria farmacêutica, ainda acham que conhecimento é poder e aí não se sentem à vontade para compartilhar, porque está perdendo ali até a sua competitividade dentro da organização. Considero que todo conhecimento que eu necessito para executar a minha atividade está disponível e está facilmente acessível. Esse me surpreendeu, porque eu falei, indústria farmacêutica muito regulada, né? A gente tem pop para tudo. E aí, para minha surpresa, pode ser que de 2023 para 2026 isso tenha mudado, acredito que não, mas assim, 65%, se a gente somar aqui, né, o concorda com o discorda, diz que, gente, é mais que a metade, né? Diz que o conhecimento, o conhecimento ainda não está totalmente disponível ou acessível. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente está deixando de fazer muita coisa aí dentro desse processo, no meio desse caminho. E aí, assim, as agências reguladoras, elas esperam ver uma abordagem formal de gestão de conhecimento durante as inspeções. Ah, eu quero ver o seu POP de gestão de conhecimento. Não, isso não está escrito, né? Isso não é agenda de auditoria, assim como a cultura da qualidade também não é. Mas eles vão ver como o conhecimento é gerado, como que esses processos e sistemas são utilizados e se é da forma adequada. Então, não é um item direto da agenda, mas eles têm artifícios e ferramentas de como checar se esse facilitador do ICHQ10 está sendo seguido e tratado dentro da organização. E aí, assim, para encerrar, né? Novos conhecimentos devem ser sempre monitorados, a gente precisa entender onde eles são gerados, como eles são gerados, a aceitabilidade dos controles de risco devem ser sempre revisitados. Esse risco agora, ele continua sendo risco, eu preciso revisitar isso constantemente, baseado no conhecimento que eu tenho ao longo do tempo. Criar programas de reconhecimento para as equipes que são engajadas em relação a isso, criar uma estrutura interna, mapear onde o conhecimento é gerado, como ele é transmitido, ter discussões como a gente faz para reter esse conhecimento. O pior cenário para uma organização é a pessoa ir embora e levar junto com ela o conhecimento. Quer dizer,
eu não consegui reter nada daquilo que aquela pessoa tinha de conhecimento. E isso é prejudicial para a organização como um todo. É, eu acho que era isso que eu tinha para passar. Foi até meio rápido. Eu queria passar agora para o Rodrigo. O Rodrigo vai abordar agora o tema de gestão de desvios. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou só um minutinho para eu colocar a apresentação. Bom, acredito que todos estão vendo, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos. Como a Karina disse, né? Esse é um horário que está todo mundo trabalhando, cheio de coisas para fazer, principalmente na indústria farmacêutica, né? Que a gente sabe quanto volume de trabalho a gente tem. Queria agradecer a Karina, né? Eu vou tentar me igualar ao nível dela dessa apresentação, tá bom? Mas a ideia é que a gente fale um pouquinho agora sobre o erro humano como causa raiz de desvios, tá? Uma visão moderna sobre investigação, fatores humanos e cultura da qualidade. Antes, eu só queria me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo Molinari, eu sou farmacêutico, sou mineiro, formado lá na UFMG, tenho mais de 25 anos de experiência na parte de gestão de qualidade, principalmente nas áreas, né, da garantia de qualidade como um todo. Já trabalhei em diversos tipos de empresas, em diversos segmentos. E, como eu sempre digo, quando eu vou ministrar algum treinamento, eu não sou o dono da verdade, não sei de tudo, mas tenho um tempo de estrada aqui e algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouco de experiência, um pouco da minha vivência com vocês, tá bom? E fica o convite, como a Karina já fez, de qualquer dúvida, qualquer questionamento, exemplos, usem, né, o perguntas e respostas, ele está aí para isso. E durante essa minha apresentação, a Karina vai fazer a seleção, como o Dida já explicou, de algumas perguntas. Infelizmente, o tempo não dá para responder todas, né? Mas vai selecionar algumas para a gente, no final, conversar um pouquinho para vocês. Só lembrando, né, que o objetivo desse nosso webinar, dessa minha fala, é promover essa visão moderna sobre o erro humano. Quando eu digo moderna, gente, é no sentido de ser atual, sabe? De ser o mais atual possível, para a gente conseguir falar sobre esse erro na investigação de desvios, conectando aí com fatores humanos, causa raiz, cultura de qualidade, que é o que a Karina bem explicou para a gente, né? A ideia é a gente compreender o erro humano de forma sistêmica, tá? E não simplesmente aquele velho conceito que a gente tem, normalmente é o primeiro conceito que vem, nossa, ele errou. A culpa é dele, ele não seguiu o procedimento, nós vamos só retreinar, tá? E identificar todos os fatores, né, e as condições que levaram essa pessoa a cometer essa falha, a aplicar, né, gerar, ter todo o gerenciamento do conhecimento o gerenciamento desse desvio trouxe para a gente, e para que a gente fique alinhado com as melhores práticas, né, que estão sendo utilizadas ultimamente. Só que antes da gente começar a falar especificamente dos desvios, é necessário a gente dar uma contextualizada, né, dos desvios e falha humana sobre a visão regulatória. Eu não quero aqui passar essa linha do tempo. Eu até acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, se não ministraram um treinamento de boas práticas ou já participaram de algum, que essa linha do tempo foi dita e já foi mostrada, tá? A ideia não é discutir os tópicos dessa linha do tempo, mas mostrar que a evolução, eventos históricos, eventos que aconteceram, né? Desde lá do nascimento da indústria farmacêutica, da questão da qualidade, ela vem se evoluindo. Existe uma melhoria contínua das boas práticas. Desde lá de quando apareceu, né, aquele problema da talidomida que a gente conhece, problema do Tilenol, da contaminação, até os dias de hoje. E só lembrando, né, que essa melhoria contínua não acontece só por problemas, por grandes desvios. Ela acontece também por atualização
das tecnologias, por exemplo, como a Karina comentou, até o ano passado, se não me engano, acho que no segundo semestre, saiu um guia falando de boas práticas, né, falando sobre inteligência artificial. Há, sei lá, 20 anos atrás, quem que imaginava que a gente ia ter um guia de boas práticas, um draft, na verdade, né, que saiu, falando sobre inteligência artificial. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe toda uma evolução das boas práticas, essa melhoria contínua. Lá no passado, né, a gente tinha aquela questão dos inspetores de qualidade, né? A qualidade era vista por inspeção, então eu tenho que colocar inspetores, pessoas de qualidade lá na área de produção, para poder ver se a produção, por exemplo, está fazendo a coisa correta. E a gente sabe que isso já mudou, que isso já melhorou, e que o contexto atual é muito diferente. Hoje a gente trabalha com gestão de risco. Eu levanto dados e, a partir desses dados, eu gero informações que me geram conhecimento e eu consigo promover a melhoria contínua. Tá? Então, quais são esses novos rumos que as boas práticas estão tomando? Então, a ideia é que a gente saia dessa abordagem reativa e baseada na culpa, né? Ah, encontrei o culpado, para uma visão sistêmica, preventiva e baseada em riscos. Aqui, né, só lembrando que lá no passado o foco era o erro. Não vamos descobrir quem não limpou a máquina adequadamente. Vamos descobrir por que que esse item da ordem de produção não está preenchido. Vamos verificar qual que é a pessoa que está cometendo erro. Enfim. E aí, nisso surgia aquele ponto, quando via-se um desvio como esse, aquela ideia de desvio pontual. Não, isso é só um desvio pontual. A pessoa não estava treinada, ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo, mas é só um desvio pontual. A gente já tomou uma ação pontual para resolver o problema. Só que o que a gente descobria, o que a gente descobre, inclusive, até hoje? Que quando eu entendo, né, quando eu uso como metodologia o desvio pontual, esse caráter pontual, eu tomo ações pontuais. E tomando ações pontuais, sem avaliar o sistema, sem avaliar o contexto como um todo, o problema vai acontecer novamente. Então, por isso que o ideal é que hoje, né, atualmente, de agora para frente, que a gente mude o foco. Sai do foco do erro, sai o foco do indivíduo e vai o foco para os sistemas. Muito do que a Karina já comentou. Eu deixo de olhar aquela questão pontual, aquele problema em si, e começo a verificar no sistema o que tem de errado no meu sistema que gerou esse desvio atual, que gerou esse problema, que gerou esse evento, tá? E aí eu passo a tomar, quando eu olho para o sistema como um todo, quando eu faço esse gerenciamento, avalio tudo, eu passo a tomar decisões baseadas em dados, e não em suposições, e não em, não, isso aí foi só um problema que a pessoa não tinha treinamento, nós vamos dar um treinamento, mudar ela de lugar, demitir essa pessoa e o problema vai se resolver, tá? Então eu passo a tomar decisões baseadas em dados, que tem tudo a ver com o que a Karina falou. Eu começo a gerar uma cultura, eu começo a gerar um conhecimento e começo a usar esse conhecimento a nosso favor, tá? E, obviamente, tudo isso está harmonizado com as melhores práticas que existem atualmente, tá bom? Bom, mas como que o Q10 enxerga os desvios? Então, aqui eu só trouxe a figura lá do Q10, do Sistema de Qualidade Farmacêutica. Não vou entrar nos detalhes, porque a Karina já explicou, já comentou, já foi muito bem dito, mas o Q10, o guia do Q10, como qualquer outro guia internacional, como as normas, a 658 e outras normas internacionais, elas sabem que desvios existem. Elas sabem que os processos são operados, por mais automatizados que sejam, eles são operados por pessoas, e as pessoas erram, né? De maneira involuntária, por N motivos, as pessoas erram. Então, o Q10, nesse sentido, ele sabe disso. Só que o que ele quer que aconteça? Qual que é o tema aqui? Tá bom, você erra, como que você gerencia esse desvio? O que você faz com a informação gerenciada por todo esse desvio? Né? Que vem ali nos elementos do SQF, que é o monitoramento do desempenho do processo e da qualidade do produto. A partir do momento que eu tenho essa visão sistêmica, eu consigo gerar
dados, que me trazem informações e que eu gero essa melhoria contínua, tá? E eu consigo monitorar os meus processos para ter certeza de que tudo que está acontecendo no meu processo gera um processo consistente, um processo com qualidade. E que se não gera, como que eu posso fazer para que essa qualidade, né, volte, que as boas práticas voltem a atuar de maneira que eu volte a ter qualidade, eficiência e segurança dos meus produtos, tá? Bom, aqui são algumas perguntas, né? Mas tá, e por que a gente tem que gerenciar desvios? Qual que é a necessidade disso, né? Porque eu preciso minimizar variações. E por que eu tenho que minimizar variações? Para gerar confiabilidade e robustez. Mas se os meus dados de controle, os resultados do controle, me dão esse resultado, né, de que meu produto está aprovado, por que ainda assim eu tenho que gerenciar desvios, me preocupar com tudo isso? Porque só lembrando, né, que os dados gerados pelo controle são baseados em testes amostrais. Eu vou lá, retiro a amostra, levo essa amostra para o controle, e baseado nessa amostra, o controle emite um resultado. Obviamente que o resultado do controle é um resultado extremamente importante. Não estou negligenciando isso. Mas o ponto aqui, que o mais importante do que o resultado do controle é a consistência do processo. E quando eu avalio os meus desvios, as minhas não conformidades, o meu problema de maneira sistêmica, eu consigo observar o meu processo como um todo, consigo ver se o meu processo ele está consistente, ele está saindo do jeito que foi programado para ser, tá? Bom, a gente sabe, né, que gerenciar desvios conforme o Q10 e as outras normas, ele é uma maneira, né, de gerar melhoria contínua para a gente. Só que nós não podemos romantizar nem negligenciar o impacto negativo dos desvios. Concordam? Quem aqui nunca teve um desvio, né, e tentou falar, nossa, meu Deus, isso pode dar um problema sério para a gente lá no futuro. Então, o impacto de um desvio, ele é real, né? Ele tem como consequências, obviamente, a saúde lá do paciente, das pessoas, lá do consumidor final, e isso é importante, isso tem que ser levado em consideração, mas a gente precisa lembrar que existe um impacto também nos negócios, na reputação e no nome da empresa. Tá? E por que eu estou falando disso aqui? Porque quando a gente faz um gerenciamento de desvios, eu entendo o que aconteceu. Eu fiz uma avaliação profunda do meu desvio, o impacto de tudo isso, e entendi de maneira sistêmica o que acontece, eu preciso propor ações para evitar, por exemplo, que esse problema aconteça de novo, ou para prevenir novos problemas. E aí, para que algumas ações para serem implementadas, vamos dizer assim, elas precisam de recursos, né? E, às vezes, são recursos que precisam de financeiro. Por exemplo, eu vou ter que trocar esse equipamento. Eu vou ter que trocar o sistema de ar, colocar um novo sistema de ar-condicionado. Vamos ter que contratar mais pessoas. E aí tem uma infinidade, a gente passa a tarde inteira falando de ações que envolvem o financeiro. E quando a gente precisa convencer a alta administração, as pessoas que fazem, né, que fazem a gestão desses recursos, elas precisam se mobilizar, né, precisam ser tocadas de que essas ações que demandam esses recursos precisam de recursos para serem executadas, para evitar que problemas aconteçam. E uma das maneiras, vamos dizer assim, que a gente pode ajudá-las a pensar, a se mobilizar para pensar nisso, é mostrando para elas os impactos reais que um desvio, que começa pequeno, mas pode gerar um transtorno enorme lá na frente. Então, todas essas informações que eu coloquei aí foram tiradas do site da Anvisa. Está claro para qualquer um. E fora todo aquele
impacto negativo, né, que sai aí nas mídias, no jornal, no Fantástico, enfim, que aparece aí na televisão. Há uns 15 dias atrás, a gente teve aí uma empresa de saneantes que teve um problema e estava na boca de todo mundo, independente das motivações, nem a discussão não é essa, estava lá. E isso gerou um problema de reputação para a empresa. Então, pode ser que, se eu chegar na frente, estiver lá no supermercado, tiver duas marcas do saneante para eu comprar, qual que eu vou escolher? Aquela que me gerou dúvidas, né? Que tem um impacto, que apareceu na televisão falando mal dela, que aparece um tanque lá todo cheio de ferrugem, ou aquela outra que, a princípio, está tudo bem. Tá? Então, o que eu quero trazer com isso é mostrar para vocês que sim, os desvios precisam e devem gerar aprendizado, melhoria contínua, mas eles também têm impactos negativos. Tá? E esse impacto negativo é o que nos ajuda como técnicos, como pessoas que trabalham em empresas da área de saúde, que nos ajudam a convencer quem precisa ser convencido a investir na melhoria do processo. Ok? Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e podem utilizar aí o chat à vontade para me responder, tá? Se as boas práticas evoluíram tanto desde lá da talidomida, vamos dizer assim, para cá, por que que ainda desvios continuam acontecendo? Por que que todo dia a gente chega para a gente que está na garantia de qualidade, um relatório de desvio, um relatório de não conformidade, um desvio novo acontecendo, tá? E assim, eu falo para vocês porque eu já vivi isso muito, vivo isso até hoje, né? Na época que eu estava à frente da garantia de qualidade, quando chegava um desvio, que a gente supostamente entendia que era um problema causado por uma falha humana, a primeira coisa que vinha na cabeça, foi falta de atenção do operador, falta de atenção do analista. Foi, certeza que o fulano não seguiu o procedimento. Para variar, não seguiu o procedimento. Falha do operador. O operador estava lá tudo certo, tudo descrito para ele, e ele foi lá e falhou. Descuido. Essa pessoa, vou te contar, viu, ela é muito descuidada. Em vez de seguir o procedimento, em vez de seguir o passo a passo, que está tão claro para ela, ela foi lá e descuidou. Erro humano. E aqui que é o ponto, né? Que depois de tudo isso que vem à nossa cabeça, a primeira ação, a primeira causa que vem na nossa cabeça é erro humano. Com certeza esse desvio foi causado por erro humano. Mas aqui uma outra pergunta. Será que tudo isso que eu falei agora, realmente explica a causa raiz? Será que falta de atenção, não seguir o procedimento, descuido, falta de atenção, é tudo realmente o que explica? É a causa raiz verdadeira, vamos dizer assim? Hoje, isso, né, como eu disse para vocês, isso é muito comum, é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça. Mas essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Às vezes o desvio é literalmente a ponta do iceberg. Ele é só o sintoma, só a febre de alguma causa muito maior do que está acontecendo lá atrás. Então, quando a gente olha essa imagem como um todo, tá lá, né, o desvio, que é o que aconteceu, que é o que gerou a abertura do meu relatório de desvio, mas o problema é se a causa raiz real, a falha sistêmica latente que está lá, a gente não vê. Tá no buraco profundo, tá profundo, porque isso não é facilmente visto. Então, o convite que eu faço agora para vocês é: vamos mudar o foco da culpa individual para a investigação estrutural do sistema. Sabe? Deixar de. Eu sei, gente, é muito difícil mesmo a gente mudar, sabe? Mudar de uma hora para outra o jeito de pensar, deixar de pensar, não, isso não é falha do operador. Tá? Mas eu faço esse convite, comecem a pensar sobre isso. Vamos mudar, e é o que eu vou começar a contar para vocês, né, a partir dos próximos slides, como que a gente muda isso, que perguntas a gente tem que fazer para que isso vá mudando a nossa maneira de pensar. Tá?
Aqui, eu só trouxe, né, como eu disse lá no Q10, todas as agências reguladoras, os guias internacionais, eles sabem que desvios acontecem, e tanto é que, por exemplo, a nossa 658, aí, para a maioria, né, as pessoas que estão na indústria farmacêutica, tem um item específico para esse, que descreve claramente quando houver suspeita de erro humano, ou este for identificado como a causa de um desvio de qualidade, este deve ser formalmente justificado para garantir que causas reais relacionadas aos processos, procedimentos ou sistemas não sejam mascarados ou negligenciados. O que isso aqui quer dizer? Que é o que eu venho falando para vocês lá atrás. Não entender que o erro humano é o ponto final. Entender que o erro humano é apenas, né, voltando aqui, a parte visível do problema. Tá? Então, que a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada, avaliar para o lado, né, para o lado ou profundamente, o que levou aquele humano a errar. E isso não sou eu falando, não é a TIB falando, não é a Karina, nem o Dida. Tem um item da RDC falando disso. E não é só da nossa RDC 658, não. Os guias internacionais, está aí um próprio artigo também da União Europeia falando disso. Se a gente for procurar no FDA, vai ter. Se for procurar nas diversas outras agências reguladoras, também vamos encontrar itens parecidos com isso. Tá bom? Então, o recado aqui é: vamos investigar, vamos mudar a nossa maneira de olhar para o erro humano. Tá bom? Antes, né, da gente falar especificamente do erro humano, a gente precisa dar uma contextualizada, falar os tipos básicos. Existe uma teoria, até coloquei no final, né, a referência, né, dessa teoria, que descreve, né, os tipos básicos de erros. A ideia aqui não é falar profundamente sobre a teoria, mas usá-la para contextualizar, para a gente entender um pouco o que leva, né, nós humanos a errarmos. E, segundo essa teoria, a gente tem aí as ações inseguras, né? Vamos chamar de erros, de desvios, enfim, elas podem ser causadas por ações involuntárias e ações intencionais, tá? O que seriam essas ações involuntárias? São aquelas escorregadelas, aqueles lapsos de memória, aquele momento que a gente entrou no modo automático e alguma coisa desviou a nossa atenção, mas mesmo assim a gente entrou naquele modo automático e eu estou lá seguindo o procedimento. Um exemplo, né, que eu gosto muito de dar numa situação como essa, né, vou iniciar o processo de embalagem de um novo lote, né, na linha lá de embalagem. Para isso, antes de iniciar o processo em si, a gente precisa fazer a famosa liberação de linha, cada empresa chama de um jeito, mas enfim, fazer a liberação de linha, que normalmente é um checklist com várias perguntas, né? Que não, existe o material do lote anterior, não está presente na linha, foi recolhido todo o material, a linha está limpa, o material para a produção do novo lote está disponível, enfim, todas essas perguntas que a gente aí já está careca de conhecer. Então, eu estou lá, meu papel hoje o meu papel de sempre, na verdade, né, é preencher esse checklist, essa liberação de linha, e estou lá fazendo. E aí, gente, a gente entra no modo automático, é uma coisa que eu já fiz hoje, fiz de manhã, na segunda parte da manhã, estou fazendo de novo agora, e fiz isso uma infinidade de vezes ontem, anteontem, enfim, esse é o meu trabalho fazer isso. E numa dessas que eu estou lá preenchendo o meu checklist de liberação, alguém me chama, tira a minha atenção para essa liberação de linha, para esse preenchimento do checklist, e aí eu respondo a pessoa e perco o foco no meu trabalho, né? Mas eu estou no modo automático, então eu só vou lá e tico, marco como sim, tico que eu verifiquei, mas na prática eu não verifiquei, tipo, eu já estou tão acostumado a responder isso, que eu vou lá e só vou ticando. Então, às vezes, os erros acontecem, essas escorregadelas, esses lapsos, acontecem por conta disso. Entrei no meu modo automático, alguma coisa tirou meu foco daquilo, me desviou ou um pensamento ou uma pessoa, e eu falei que sim, e, na verdade, nem olhei para conferir se aquilo era um sim ou não, tá? Um outro tipo de erro que a gente tem, né, que é uma aplicação errada, vamos dizer assim, da regra.
Eu sei a regra. Porém, isso que a gente chama, né, de modo de se então. Isso normalmente acontece com muita frequência quando eu, sei lá, estou de frente de um sistema novo, de um equipamento, de uma atividade nova que eu ainda não tinha realizado. Fui até treinado, mas aconteceu uma situação nova, né? Que eu não me lembro do treinamento, ou, enfim, não me foi dito que era para fazer. Só que eu já vivi uma atividade, já realizei uma atividade muito parecida com essa, com a máquina do lado, com o sistema do lado, com o procedimento daquela outra área. Aí o que que eu faço? Bom, se para aquela situação eu faço assim, então, para essa situação que é muito parecido, eu vou fazer do mesmo modo. Nessas situações, gente, pode ser que dê certo, sabe? Essa aplicação da regra e do se então, pode ser que dê certo, mas normalmente não, porque são atividades diferentes, equipamentos diferentes, situações diferentes, enfim. Então, a probabilidade de um erro ser cometido por uma má aplicação da regra, ela é muito alta, ok? E depois a gente tem aí as ações intencionais, que seriam as violações. E aqui, pessoal, para ficar bem claro, quando eu digo violação, não aquela violação no sentido, não é aquela ação intencional no sentido de cometer o erro de propósito. Eu quero errar com maldade. Não é nada disso. Nós estamos falando de erro humano no contexto que os humanos erram por, por N motivos, né? E aqui entra aquele modo da decisão baseada no livre-arbítrio. Eu sei um jeito, eu tenho um jeito melhor de executar essa atividade. A pessoa sabe do procedimento, ela está focada em executar a atividade, o procedimento às vezes está até bem escrito, mas ela fala, não, tem um jeito melhor de fazer isso. E eu vou fazer do jeito melhor. E aqui eu queria contar um caso para vocês, um caso, como diz lá em Minas, numa situação que eu vivi bem lá no começo da minha carreira. Eu trabalhava numa empresa e tinha como procedimento, a regra lá era o seguinte: todo o material, toda matéria-prima que era recebida, né, ela vinha lá com a etiqueta do fabricante, né, com os dados da matéria-prima, nome, fabricante, endereço, enfim, todos os dados daquela matéria-prima. E o procedimento, como é até hoje, você confere os dados, né, do fabricante, a etiqueta, laudo e companhia limitada, com os dados do seu pedido de compra, com a nota fiscal, enfim, com seus dados internos. E aí gera-se uma etiqueta da empresa, né? Uma etiqueta nossa, da indústria farmacêutica. Só que o procedimento daquela época falava o seguinte: recebeu, está tudo bem, o produto pode entrar para o depósito. Só que a primeira coisa que eu faço é, eu pego uma caneta, risco, aliás, faço um X na etiqueta do fabricante e colo ao lado a etiqueta da empresa, a etiqueta da indústria farmacêutica. Isso significa o quê? Que a informação do fabricante, ela não é mais válida, mas ela está visível. Eu consigo, se por acaso precisar fazer alguma investigação, ela está lá visível. O que o Al-Musharraf fez na melhor das intenções e na melhor maneira de melhorar o trabalho dele? Ele falou, bom, para que eu vou fazer um X na minha etiqueta? Eu vou pegar a etiqueta da empresa e colar por cima da etiqueta do fabricante. E assim ele fez. Então, ele descumpriu, ele sabia qual era a regra, tanto é que ele falou, não, existe um jeito melhor e eu quero economizar meu tempo, na boa vontade dele, né, disso, ele colou por cima. E aí, num belo dia, quando você precisei, no caso eu, fazer uma verificação, né, se não me engano, da temperatura, enfim, de alguma informação do rótulo da etiqueta do fabricante, que eu chego lá para olhar todas as etiquetas da empresa pregadas por cima, e aí ele me explica isso. Então, pessoal, é só um exemplo para mostrar para vocês esse tipo de livre-arbítrio que a pessoa teve para melhorar o processo dela. Então, ela não errou, ela foi intencional, mas na melhor das boas vontades. Tá bom? Uma outra teoria que eu queria trazer para vocês, isso tudo também para contextualizar, né, a questão do erro humano, é a teoria do queijo suíço, que é uma teoria que surgiu na indústria da aviação, né? Que ela, de maneira bem geral, ela descreve que um acidente aéreo não acontece por falha do piloto.
e sim por múltiplas falhas que aconteceram, né? Existe uma série de falhas que aconteceram que culminaram, né, lá no piloto, e ele foi o operador dessa, vamos chamar assim, né, desse erro, tá? Então, essa teoria descreve o seguinte, que os nossos processos, os nossos sistemas, eles têm diversas barreiras, né, para proteger, para evitar o erro, para evitar o desvio, no nosso caso. Só que cada uma dessas barreiras existem furos, né? Existem falhas, como um queijo suíço, igual está mostrando o desenho aí. E em determinado momento, essas falhas, esses furos, eles vão se alinhar. E aí, o desvio que antes, o problema, o erro, que antes era potencial, por esse alinhamento de falhas, de furos em cada uma das barreiras, transformou-se num evento que aconteceu, transformou-se, no caso lá da aviação, num acidente, tá? Então, essa teoria, ela vem descrever que eventos raramente acontecem por uma única falha. Eles resultam do alinhamento de múltiplas fragilidades no sistema. Essa é a mensagem que essa teoria quer passar para a gente. E se a gente parar para pensar, é o que acontece no nosso dia a dia, ok? E o que está por trás desse erro humano? Mas eu tenho tantas barreiras, eu coloco tantos procedimentos, eu tenho procedimento para tudo, eu tenho regra para tudo, e por que que ainda assim existe erro humano? Vamos lembrar, voltar lá para a teoria e lembrar que a gente tem as barreiras, mas a princípio essas barreiras têm furos, ok? E são furos, às vezes, que a gente não percebeu, não viu ainda, não avaliou, certo? E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente pede para o nosso novo procedimento, né, está escrito, olha, ou a gente fala com o nosso operador, o analista, seja quem for, esse resultado tem que ser com duas, essa temperatura e umidade, você tem que escrevê-la com duas casas depois da vírgula. Só que o instrumento, o Datalog, por exemplo, ele só me dá uma casa depois da vírgula. Então é culpa, o erro é da pessoa que está fazendo a leitura? Não, eu não dei o instrumento adequado para ela. Eu quero que a pessoa faça a limpeza de uma determinada área utilizando o detergente diluído. É assim que está no procedimento, é assim que a pessoa foi treinada. Mas ela chegou na frente dela o detergente sem diluído e ela não sabe como diluir e o procedimento não descreve como diluir o detergente. E aí? Sabe? Eu preciso fazer uma verificação, olhar a limpeza da sala, mas a iluminação da minha sala não é adequada. Como que eu vou pedir à pessoa para verificar se o meu equipamento, por exemplo, está visualmente limpo, se a minha iluminação é fraca e eu não consigo ter uma visão adequada? E por aí vai, gente. Então, quando a gente fala das barreiras e os furos nas barreiras, é exatamente isso que eu quero mostrar. Está tudo lá, está tudo pensado, existiu um esforço para isso, mas nessas barreiras existem furos, tá bom? E são esses furos que, alinhados, vamos dizer assim, permitem que o erro humano aconteça, permite que o operador, o manipulador, o analista, a pessoa da manutenção operacionalize esse erro, ok? Bom, eu vou trazer agora para vocês um exemplo prático, né, só para mostrar na prática como que a gente faz essa avaliação sistêmica, né? Então, tem lá um evento observado, né? Durante uma inspeção visual de uma sala, antes do início das atividades de produção, constatou-se a presença de resíduos de produto preliminar, de produto do lote preliminar em uma região de difícil acesso do equipamento. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Então, resumindo, eu tenho um equipamento sujo. Ele não está visualmente limpo. Qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A pessoa, o operador, o manipulador, enfim, o operador não seguiu o procedimento. Certeza que ele não seguiu o procedimento. E eu estou falando isso, gente, eu me coloco nesse lugar também, porque eu já fiz isso várias vezes. É a primeira resposta que vem na nossa cabeça. O operador fez errado, ele não seguiu o procedimento, ele limpou, fez a limpeza incorretamente, mas meu procedimento é tão bom, né? Então, já sei o que nós vamos fazer. Como isso é uma falha pontual, isso nunca aconteceu antes, isso é uma falha pontual. Então, o que nós vamos fazer? Com certeza, essa pessoa não foi bem treinada. Vamos treinar novamente essa pessoa.
ok? E aí que eu faço novamente uma pergunta para vocês. Mas o que realmente está por trás desse evento? Será que esse erro humano explica sozinho o que aconteceu? Sabe? Foi a pessoa que deliberadamente foi lá e falou, não vou limpar essa parte, não, eu vou deixar ela suja mesmo. É exatamente isso. É isso que pode ter acontecido. E aqui que eu quero fazer um convite para vocês de mudar o olhar quando a gente for fazer essa investigação, quando a gente entender que um desvio aconteceu e que a provável causa está num desvio, está num erro humano, tá? É a gente mudar as perguntas que vêm na nossa cabeça, mudar o jeito de perguntar para fazer essa investigação, para entender, aprofundar a discussão. Então, aqui eu coloquei uma série de questões, né? Uma delas, o procedimento descrevia exatamente como aquela parte do equipamento deve ser limpa. Estava lá claramente, ó, essa parte do equipamento, que é uma parte de difícil acesso e muito importante para manter o equipamento limpo, por conta da validação de limpeza, blá, 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 blá. Isso está muito claro no procedimento. É um jeito, é uma pergunta diferente. A outra pergunta, esse local, né, falando do equipamento, esse local de difícil acesso, eu preciso, para alcançar esse local, eu preciso desmontar alguma parte do equipamento, eu consigo acessar esse equipamento de uma maneira, apesar de ser difícil acesso, mas ainda assim é fácil, se eu esticar um braço, se eu usar algum utensílio, não, é uma parte do equipamento, por exemplo, que eu preciso ter uma desmontagem, mas o procedimento, às vezes, do equipamento não fala isso, tá? Às vezes é um local de difícil acesso para limpar, e lá não tem iluminação suficiente para a pessoa verificar se aquela parte do equipamento está visualmente limpa. Então, eu não vou conseguir ver. Ele tem algum utensílio, algum instrumento que ajude, que seja uma lanterna, tá? Estou aqui pensando junto com vocês. Uma lanterna para ele poder verificar isso. Se eu não tenho, como que eu vou ter certeza que aquela parte está visualmente limpa? Né? E aí, perguntas, né? Por exemplo, o treinamento que foi dado para essa pessoa foi um treinamento eficaz? Quando eu digo eficaz aqui, pessoal, é naquele sentido, a pessoa, quando esse operador, quando essa pessoa que limpou o equipamento, ela foi treinada, ela teve, por exemplo, um treinamento prático, sabe? Foi demonstrado para ela como que desmonta aquela peça, como que eu faço a limpeza daquele ponto de difícil alcance. Ela fez uma vez e outras pessoas verificaram para ver se ela acertou, se ela fez exatamente como deveria ser feito. Né? O treinamento foi dado de maneira prática, eu só falou com ela, ó, lê o procedimento, quando você terminar de ler, você já está apto. Então, são todas essas perguntas, né? E a gente passa a tarde aqui falando sobre isso, de maneiras diferentes, né? De perguntas diferentes para verificar. O convite aqui, o que eu quero que vocês parem para pensar é isso. Quais outras perguntas eu posso fazer? Então, eu saio daquela pergunta. A pessoa foi treinada para a pergunta: como foi o treinamento dessa pessoa? A quantidade de tempo, a maneira como essa pessoa foi treinada, tá ok? Permite com que ela faça uma limpeza adequada? Eu saio daquela parte a pessoa seguiu o procedimento? O procedimento está bem escrito, o procedimento descreve exatamente como a limpeza deve ser feita. Saio daquela, a pessoa falhou, para qual a situação que fez com que essa pessoa falhasse. E aqui que eu quero deixar a reflexão para vocês, né? Que a pergunta deixa de ser por que o humano errou e passa a ser o que levou esse humano a errar. E isso eu também posso dar um depoimento aqui para vocês de que quando a gente muda isso, né, vira essa chavinha na cabeça da gente, a coisa clareia. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas a partir do momento que quando a gente pensa, né, o primeiro pensamento que vem para a gente é de que um humano errou e é porque ele descumpriu o procedimento, a gente começa a fazer perguntas diferentes, mas ok, tá bom, ele errou. Mas o que levou ele a cometer esse erro? Quais furos, qual furo,
qual barreira estava furada que permitiu que ele errasse. Tá bom? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, quando a gente mudar esse olhar, fazer perguntas diferentes no mesmo tema, a gente consegue mudar o nosso foco, sai do foco do erro do culpado e passa para o erro sistêmico. Eu passo a olhar as minhas barreiras. Podem ir colocando aí no perguntas e respostas, tá? Pode usar o chat aí. Bom, e agora uma pergunta. Então, tá bom, Rodrigo, você explicou para a gente do desvio, o que o Q10 fala, como é que ele observa, a teoria dos erros, exemplos práticos de como a gente erra. Tá bom, eu quero mudar, né, a minha maneira de pensar, eu quero mudar minha forma de fazer a investigação, quero mudar esse olhar. Mas o que a Anvisa, como que a Anvisa vê isso na prática lá do meu dia a dia? Então, o que as autoridades sanitárias esperam encontrar? E aí eu busco um pouco do que a Karina falou para a gente. Todo esse conhecimento, né, gerado, com todo esse gerenciamento do desvio, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu olhei, né, na minha nova forma de olhar para esse desvio gerado, o que eu aprendi com isso? Né? Que conhecimento, que dado que me foi gerado, que informação que eu aprendi e que conhecimento que eu gerei. Tá? Então, baseado nisso, eu consigo fazer. A Anvisa quer ver esse monitoramento contínuo. Aprendi alguma coisa e ter esse aprendizado. Como que eu faço a gestão disso? Como é que eu passo essa informação para frente, né? E aí a gente volta lá para o que a Karina explicou. Sabe? Repassar o aprendizado para as novas gerações, para as pessoas entender o problema, saber a causa real, colocar ações e fazer disso um momento de aprendizado para evitar recorrência. Ok, mas como que na prática a Anvisa vê que eu realmente tive uma mudança de olhar, que eu realmente mudei o jeito de verificar, né, de avaliar o meu erro humano como um todo, que eu faço essa avaliação do sistema, a consistência do sistema como um todo. Uma das maneiras, gente, é a gente ter indicadores, relatórios de tendência, tá? Então, por exemplo, na visão antiga, eu tinha lá, né, um indicador de reincidência. Então, o que eu chamava antes de causa pontual, e com o passar, né, do tempo e da não vamos dizer assim, de não usar ações que vão direto na causa raiz, eu vou ter reincidência. E isso é um indicador que a gente pode mostrar, olha, antes eu tinha reincidências, muitas reincidências para o mesmo desvio, a partir do momento que eu mudei meu mindset, que eu mudei a maneira de olhar para o meu sistema como um todo, o meu número de reincidências caiu, certo? E aí eu consigo, né, a gente pode escrever vários outros tipos de indicadores que demonstram isso. O meu antes e o meu depois, o que precisava, né? O que seria interessante, vamos dizer assim, diminuir está diminuindo, o que era interessante aumentar está aumentando. Então, esse é uma maneira, né? Um exemplo que eu queria trazer para vocês de como que a gente demonstra tudo isso para as agências sanitárias, de como eu mostro para elas que sim, eu atuo de maneira eu tenho meu monitoramento contínuo, eu tenho uma gestão do conhecimento e eu aplico isso na prática, tá? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É possível de fazer, eu acredito que muitas das empresas, inclusive, já fazem, né, desvios, relatórios de tendência, mas talvez a gente usar esses relatórios para as empresas que já fazem, criar um ponto para isso, sabe? Um item específico para falha humana, erro humano. Eu deixei de classificar as coisas como erro humano, não porque eu não quero mais colocar como erro humano, mas é porque eu mudei o meu olhar, ok? E é essa a mensagem, né, que eu queria deixar para vocês, que é, depois de tudo isso que eu falei, desses 40 minutos que nós estamos aqui conversando, que quando a gente muda o olhar, a gente deixa de procurar culpado e começa a fortalecer o sistema, tá? Isso é que eu gostaria que ficasse de aprendizado, vamos dizer assim, de tudo isso que a gente conversou hoje, né? E aqui só para a gente pensar, né? Quem que nunca, trabalhando na indústria ou em outro segmento, né, que é regido sobre as boas práticas, que nunca participou de uma reunião dessa, tá lá um desvio bombando, produto parado, coisa pronta para ser liberado e não pode porque tem um desvio, participa de uma reunião dessa e alguém fala assim, não, já sei quem é o culpado.
a boa notícia é essa, já encontramos o culpado. E esse culpado, como diz a Karina, pode ser uma pessoa, pode ser só o procedimento errado, enfim. E aí a má notícia disso é que o problema vai continuar acontecendo, porque eu me preocupei só em olhar para o culpado e não uma avaliação geral do meu sistema. Então, pessoal, muito obrigado. Era isso que eu queria falar para vocês, passar para vocês. Espero que tenham aprendido um pouquinho e que consigam, né, mudar esse jeito de pensar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela brilhante aí, explanação. A Karina também, fabuloso o conteúdo que a gente passou hoje. A gente agradece de novo aí a participação de todos, né? Colegas, clientes, né? Pessoas novas aí do nosso networking. E eu queria reforçar, a gente não teve o pergunta e resposta, né? Não teve participação, porque a gente acredita que as pessoas estão nas tarefas e ao mesmo tempo ouvindo, mas a gente queria deixar aí com vocês, parece que eu ouvi aqui uma perguntinha, não, acho que não. Ou tem? Ah, tá. É um comentário, somente um comentário, não é uma pergunta. Mas a gente vai deixar aberto para vocês, né, depois da participação, e a gente queria reforçar a nossa participação na FCE, que vai acontecer semana que vem, né? Não esqueçam aí do stand I-135, apareçam lá, quem está em São Paulo, ou próximo a São Paulo, tomar um café, bater um papo com a gente, e vai ser muito bom. Queria reforçar também que nós vamos enviar os certificados de participação em conjunto com o arquivo PDF da apresentação no PowerPoint. E também nós estamos nas mídias, né? Nós estamos no LinkedIn, nós temos a nossa newsletter que a gente tem colocado aí quinzenalmente, com temas atuais. Estamos no YouTube, né? E posteriormente a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, né, para vocês assistirem depois e compartilharem. E também a gente está no Instagram. Então a gente queria agradecer do fundo do coração o nosso primeiro webinar, né? A gente teve participação de quase 100 pessoas ao vivo, e isso realmente ajuda bastante a gente dizer que a gente está no caminho. E outros temas, outros tópicos vão estar surgindo aí ao longo do ano. Não sei se o Rodrigo ou a Karina querem fazer mais alguma ponderação. Acho que não. Então, só agradecer a todos, obrigada É. pela participação e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Uma ótima tarde, um ótimo resto de semana. E não se esqueçam de visitar a gente lá na FCE semana que vem, tá? Muito obrigado, um forte abraço e obrigado novamente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.